Olá, gente boa, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de hoje. Brincar não é brincadeira. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá para os nossos slides, que vão estar disponíveis para vocês em PDF aqui embaixo, tá? Para vocês terem aí. E sempre que quiser se lembrar da aula, vocês podem voltar aqui e assistir. Vamos lá então, pessoal. Brincar não é brincadeira. Renata, que nome é esse? Gente, eu decidi trazer esse tema porque é um assunto muito sério. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem a importância do brincar para a criança. Então, eu criei essa aula completa com a maior fonte de informações que eu pude para realmente conscientizar vocês de quão importante é para a criança o brincar. Você sabia que brincar é fundamental para o desenvolvimento emocional do seu filho? Uma vez, vou contar um caso aqui para vocês. Uma vez atendendo uma criança, na época que eu fazia, né, a psicoterapia infantil, eu perguntei para essa criança, era uma primeira sessão, ela estava junto com a mãe, e eu perguntei para ela o que a criança mais deve fazer. E sabe o que ela me respondeu? Estudar. Aí eu perguntei, o que mais além de estudar? E ela não soube o que me dizer. Ela estava sendo super estimulada, né? Era uma criança que tinha uma alta exigência em relação a ela, um nível de exigência muito alto por um bom desempenho acadêmico, escolar e tudo mais. Ela tinha, na época, 6 aninhos. E quando a mãe escutou ela falar isso, a mãe estava junto, né? E respondeu, filha, o que a criança mais deve fazer é brincar. Daí ela, tá, brincar. E aí, logo em seguida, a mãe me relatou, assim, que ela sentiu o coração partido ao ouvir a filha falar que criança deveria estudar. Então, para que fique bem claro para todo mundo que o que a criança mais deve fazer na primeira infância é brincar. Gente, ela vai ter o resto da vida para estudar, né? Dos 6, 7 anos para cima, a vida escolar dela fica muito mais intensa. Então, até aí, vamos priorizar que a criança brinque. Vamos lá, vamos lembrar. Adoleta, amarelinha, pula corda, lenço atrás, corre mais e tantas outras brincadeiras com certeza te remetem à sua infância, não é mesmo? E te trazem boas memórias, certo? Você sabia que boa parte das habilidades que você tem hoje foram desenvolvidas naqueles tempos? É isso aí, gente. Antigamente, o acesso à educação infantil ele era bastante restrito, né? Não haviam muitas escolinhas, ou as escolas não ofereciam muito a educação infantil. Geralmente era o pré e já ia para o primeiro ano, já ia para a alfabetização, né? E a maioria das crianças ia para a escola ali perto de completar 6 anos, às vezes com 7, por aí, né? Antes disso, o que elas faziam, então? Você deve ter passado por isso, talvez. Brincava na rua, brincava nos vizinhos, brincava com irmãos, porque as famílias eram mais numerosas, né? Tinham primos, tinham familiares, todo mundo vivia muito próximo. Então, as crianças brincavam com outras crianças. Quando elas iam para a escola, ali por volta dos 6, 7 anos, elas já estavam prontas para a alfabetização. Por quê? Porque lá na rua, elas já tinham adquirido muitas habilidades físicas, neurológicas, psicológicas e sociais que são necessárias para uma alfabetização adequada. Eu vou citar aqui, então, alguns exemplos do que as brincadeiras desenvolvem e como que isso reflete ali na frente. Pula corda, por exemplo, desenvolve ritmo, concentração e a coordenação motora, né? Que a criança tem que pular. Lenço atrás, corre mais. Adquire agilidade, ela tem que ser ligeira, noção de espaço, porque cada um tem o lugar que tem que sentar rapidinho ali, interação social. A amarelinha, a criança ganha equilíbrio, né? Tem que pular de um pezinho só, o domínio corporal e a atenção. Tudo isso vai ajudar também ela depois na destreza de ler, de aprender a escrever, por exemplo, e na parte, por exemplo, de atenção, para ela adquirir a leitura, enfim. Corrida do saco. Quem lembra dessa? Corrida do saco aprende a lidar com a competição, onde às vezes se ganha, às vezes se perde, né? O amigo vai ganhar, às vezes, outras vezes você vai ganhar, enfim. Habilidades motoras também exige bastante e o equilíbrio. Pintar com pincel, treina a coordenação motora fina, né, que vai ser útil lá também no aprendizado da escrita, a noção de espaço, do papel, do desenho, senso estético, que também é importante. Andar de bicicleta, a autonomia, ela se sente capaz, ela se sente independente, porque ela adquire aquela habilidade, porque quanto mais ela treina, melhor ela fica, eleva a autoconfiança da criança e muitas outras características que já foram citadas aqui, como o equilíbrio, a coordenação motora e tudo mais.
Gente, esses exemplos, eles são só uma gota no oceano de milhares de possibilidades e aptidões que a criança pode ganhar ao brincar. De forma lúdica e atrativa, aqui, ó, de forma lúdica e atrativa, ela exercita o seu cérebro para o aprendizado da leitura e da escrita, mas também para outras atividades práticas do dia a dia que ela vai realizar por toda a vida, como, por exemplo, destreza para abrir uma lata, coordenação e agilidade para pentear o cabelo, habilidades motoras para dirigir, por exemplo. Então, não é só sobre a parte pedagógica, tá? Ela adquire habilidades que ela vai usar ao longo da vida toda dela. Substituir essas atividades por tarefas pedagógicas excessivas antes dos 6 anos pode ser arriscado, pois além da criança deixar de adquirir tudo que é necessário para o seu desenvolvimento neurológico, emocional e social saudável, ela estará sendo privada da única fase da vida onde a diversão é mais importante do que o trabalho. Então, cuidado, pessoal, com querer que o filho leia, escreva e fale não sei quantas línguas e seja excelente em matemática antes dos 6 anos. Primeiro, porque corre o risco de você estar perdendo esse time de desenvolver outras habilidades que não são estritamente pedagógicas, né? E que se ele não desenvolve agora, isso vai passar, e eu vou explicar aqui por que que passa, porque que não é a mesma coisa você aprender isso depois, por exemplo. E também, gente, é uma fase tão curta, são 6, 7 anos, 8 no máximo ali da vida da criança, em que ela não precisa trabalhar, que ela não precisa ter grandes responsabilidades, né? Que ela pode se divertir, que ela pode brincar, que ela pode aproveitar. Então, não vamos privar a nossa criança disso. É fundamental que ela tenha essa experiência, que ela tenha essa memória, né? Que ela possa lá no futuro se lembrar dessa fase como uma fase boa, onde ela brincou bastante, se relacionou bastante, enfim, caiu, ralou o joelho, né? Tudo isso faz parte, é muito importante que a criança tenha essas memórias e essa oportunidade. É claro que, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu quero fazer um parênteses aqui, né? A criança, é claro que ela dá conta, tá, gente, do aprendizado formal muito cedo. Se você for ensinar 3, 4 línguas, colocar ela num concurso de matemática, enfim, se você estimular essa parte, é claro que ela vai consumir aquilo, ela vai dar conta desse aprendizado, tá? Só que o contato com as brincadeiras ampliará ainda mais o seu conhecimento do mundo. Então, assim, o aprendizado escolar e pedagógico, ele é inevitável, né, gente? Vai chegar lá 6, 7 anos, ela vai ter que aprender a ler, ela vai ter que aprender a escrever, ela vai ter que aprender matemática, não vai ter como fugir da escola, né? Então, assim, para que apressar esse processo? Por que não deixar as coisas acontecerem dentro da maturidade dela, neurológica, respeitando esse time dela e desenvolvendo o que ela precisa desenvolver antes desse aprendizado formal, tá? Então, brincando, o seu filho vai aprender muito mais do que se restringir ele apenas a tarefas específicas ali e de qualquer forma ele vai ter que aprender mesmo, né, na próxima fase da infância, tá? Isso vale também, gente, para crianças que ficam muito tempo dentro de casa ou presas em televisão, celular, tablet, estão perdendo tempo, tá? O tempo é curto ali na infância. Então, ó, através do brincar, ela vai desenvolver todas as habilidades para ela aprender tudo que ela precisa na vida dela. Quanto mais variabilidade, melhor. Quanto mais diversidade, melhor. Brincando, ela desenvolve o equilíbrio, o tempo das coisas, a coordenação motora ampla e fina, memória, atenção e concentração. Ela aprende a perder e a ganhar. Ela aprende a esperar a sua vez. Aprende a ficar esperta, a ser ativa, a ser criativa. Olha quantas habilidades que vão ser exigidas dela depois lá no trabalho, lá na vida adulta. Proatividade, criatividade, esperteza, né? Então, ó, aqui, ó, brincando, ela já está desenvolvendo isso, ela já está criando a base para isso, tá? Enfim, né? Muito mais se aprende brincando de forma adequada, claro, para cada faixa etária. E se isso for negligenciado, gente, na primeira infância, vai aparecer em algum momento da vida dela como um problema, tá? Então, não tenha pressa para alfabetizar os filhos antes da hora. Agora pode ser que eles dê conta, mas lá no futuro pode aparecer dificuldades em outras áreas em função dessa pressa, tá? Então, assim, ó, o desenvolvimento neurológico versus a maturidade emocional, eles devem estar em acordo para que haja o sucesso no processo de aprendizado, né? Então, vamos pensar que a criança tem que estar neurologicamente preparada
para uma parte pedagógica mais intensa, então ela vai estar preparada ali por volta de 6, 7 anos, e a maturidade emocional, que abaixo de 6, 7 anos a criança não faz abstração, antes dos 6 anos ela não tem nenhum desses dois requisitos, pré-requisitos importantes para ela ter um sucesso aí na parte de aprendizagem, tá? Outro problema comum que pode refletir lá na vida adulta dela, excesso de estímulo e de atividades, tá? Então, antes dos 6 anos, gente, a criança não precisa ter 5 atividades extras na semana. Esporte, música, idiomas, tudo isso é válido, são aprendizados maravilhosos, tudo isso é importantíssimo. Mas isso tudo vai acrescentar muito na vida dela, né? Vai somar muito nas habilidades dela, mas não tudo de uma vez, tá? Cuidado com isso. Até os 3 anos, o ideal é nada. Ou, no máximo, algum esporte, uma natação, balé para as meninas, enfim. Entre 3 e 6 anos, escolha no máximo 2 atividades para ela fazer naquele ano, né? Então, por exemplo, uma de música e uma de esporte, ou uma de línguas e uma de esporte, enfim, né? Uma de cada categoria, vamos dizer assim. E calma, tenha calma, que existe tempo para tudo, tá? Até os 6 anos, a criança pode brincar, pode ter poucas atividades, e a partir disso você vai introduzindo um calendário, uma rotina um pouco mais recheada aí na vidinha dela, porque ela vai dar conta, tá? Então, assim, ela pode aprender a tocar violão ao longo da vida dela, quando ela tiver com 10, 12, 15, enfim. Aliás, o tempo da criança é algo que a gente não deve desrespeitar, gente. Ele é diferente do tempo do adulto. A forma como a criança lida com o tempo é algo que a gente deveria usar como exemplo e não tentar adequar o nosso modelo de vida corrida, de vida de adulto, para a rotina da criança. A gente devia aprender com elas, isso sim. Adulto tem pressa, adulto quer dominar o relógio, adulto fica sem comer, né, ou sem se exercitar porque não tem tempo, porque precisa dar conta de outras atividades. A criança não, gente, a criança tem todo o tempo do mundo. Ela ainda não tem noção de tempo quando ela é muito pequena, até 6, 7 anos ela não tem muita noção de tempo ainda. O tempo para ela, como que ela classifica o tempo? O tempo para ela é o quanto de energia ela precisa gastar para desenvolver uma determinada tarefa. Então, por exemplo, se ela precisar tentar 5 vezes até conseguir amarrar o tênis sozinha, esse é o tempo dela. Se ela precisa repetir, por exemplo, o mesmo movimento 3 vezes na hora de escovar os dentes, esse é o tempo dela, entendeu? Se ela precisa construir um castelo antes de guardar o brinquedo, é esse o tempo dela, é o tempo dela conseguir construir o castelo. A criança, ela sempre está presente no que ela está fazendo. Ela não é igual a gente que está aqui, mas está pensando em outra coisa. Ela está sempre focada, ela está sempre ali. Nós é que temos o péssimo hábito de ficar interrompendo isso, interrompendo o tempo da criança. Ai, vamos logo. Ai, tô com pressa. Rápido. Ai, que demora, né? Vamos guardar isso logo. Termina isso rápido. Então, a gente a gente tem essa dificuldade de respeitar esse momento, de respeitar esse tempo dela, que é o tempo neurológico também, que é o tempo que o cérebro precisa para processar, muitas vezes, a informação daquilo que ela está aprendendo, daquilo que ela está tentando executar, tá? Aí você vai me dizer assim, como eu já ouvi, né, no consultório, mas, Renata, nós temos horário para cumprir, a escola tem horário, né? Por exemplo, não pode ficar lá 10 minutos escovando o dente, o meu trabalho tem horário, né? Sim, e é importante a criança saber disso, é importante saber que existe uma rotina, que existe um prazo, né, para as atividades, que existe um tempo do relógio que ela precisa seguir, que existem os horários, os compromissos, porque o mundo é feito em função desse tempo, certo? Mas você é o adulto, e você sabe quanto tempo a sua criança precisa, muitas vezes, para executar determinadas atividades. Então, cabe a você também organizar e distribuir as atividades dela de uma forma que você consiga não desrespeitar o tempo dela, mas também não deixar ela lá à vontade, meia hora escovando os dentes, tá bom? O que eu faço? Assim, ó, eu combino com as minhas filhas assim, ó. Por exemplo, a hora que o desenho acabar, vamos supor que o desenho dure 20 minutos. Então, a hora que o desenho acabar, terminou o tempo do descanso, porque assistir desenho para elas é um momento de descanso. Então, qual que é o tempo? É a hora que o desenho acabar, tá? Por exemplo, quando eu terminar de lavar a louça, nós teremos que guardar os brinquedos para poder tomar banho. Então, qual que é o tempo? É o tempo de eu lavar a louça? Entende? Como que a criança vai entendendo essa questão do relógio, do compromisso, do horário, né? Da responsabilidade. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Dentro do banho, tá lá dando banho na criança.
Ó, quando a gente terminar de lavar todo o corpo, a gente tem que encerrar o banho, para não gastar água e blá, 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 tá? Lá o exemplo do escovar os dentes na hora de ir para a escola, ou na hora de sair, por exemplo. Ó, agora nós temos um tempo para escovar o dente, colocar o uniforme, pentear o cabelo e sair. Então, você vai fazendo, cria a sequência para ela do que precisa ser feito. E eu, como adulta, eu sei quanto tempo real é necessário para isso. Eu sei que do 12:30 até 1 hora, elas conseguem cumprir, por exemplo, essa tarefa, né? Então, eu aviso 12:30. Se eu sei que precisa de mais tempo, eu aviso 12:15. Né? Então, assim, se eu sei que a minha criança cumpre meia hora, eu aviso 12:30, que 1 hora tem que estar tudo pronto. Se eu sei que é uma criança mais lenta, que ela precisa de mais tempo, eu já aviso ela 12:15. Então, eu dou 45 minutos para ela fazer o que outra criança faria em meia hora, por exemplo, mas é o tempo dela, tá? Então, isso, e aí você fala para ela, por exemplo, 12:15, você fala, ó, agora é hora de escovar o dente, colocar o uniforme, pentear o cabelo para a gente sair, tá bom? Aí você sabe que ela vai levar mais ou menos 45 minutos para fazer tudo isso. Ou, se é uma criança mais ligeira, você sabe que ela vai levar meia hora para fazer tudo isso, então você avisa ela 12:30, entenderam? Isso torna o tempo palpável para a criança, torna o tempo real, gera previsibilidade. Ela sabe que ela tem que cumprir aquele passo a passo e que depois que ela cumprir, vai sair para a escola, vai fazer o que precisa ser feito. Isso diminui a ansiedade da criança e aumenta as chances dela ser mais assertiva com você e dela dar conta daquilo ali, tá? Claro que não significa que vai ser sempre perfeito. Como eu falo aqui, a gente gostaria muito que fosse tudo lindo, igual lá no mundo perfeito da Disney, mas não é, né? Até porque imprevistos acontecem com a gente, vão acontecer com as crianças também. Só que a criança, ela lida muito melhor com o imprevisto, né? Quando ela sabe que é um acontecimento à parte, por exemplo, que não é assim sempre, ela vai lidar bem com aquilo lá, ela não vai se importar muito. E outras vezes também vai exigir uma escolha da criança, né? Porque ela também precisa aprender, olha lá, mais um aprendizado, ó, que não dá tempo de fazer tudo que ela quer. Que às vezes a gente tem que priorizar, que às vezes a gente tem que fazer escolhas, então aqui também já é uma oportunidade para você ensinar a sua criança, né? Por exemplo, às vezes as meninas, minhas filhas, querem passar mais tempo brincando com o pai à noite, quando ele chega, elas querem brincar mais com ele, por exemplo. E a gente sempre tem uma conversinha ali antes de dormir, às vezes elas querem que conte uma história, ou leia um livrinho, enfim. E aí tem essa negociação, entendeu? Então, nesse caso, eu peço que elas façam uma escolha. Ó, nós não vamos ter tempo de brincar muito mais com o pai, e também fazer a leitura, ou contar a história, ou conversar sobre como foi o dia, né? Então, vocês precisam escolher. Hoje, o que vocês preferem? Que a gente converse? Tem alguma coisa importante para me contar? Quer contar sobre uma história? Ou vocês preferem brincar mais com o papai hoje? E aí, o que elas decidirem é respeitado naquele dia, tá? Para finalizar, então, deixa o seu filho ter tempo para brincar, para experimentar o mundo, para vivenciar as experiências, para explorar as potencialidades dele, para aprender a comer sozinho, se vestir sozinho, escovar os dentes sozinho, né? Desenvolver autonomia. Deixe seu filho ter tempo para ser criativo. Enfim, deixe o seu filho desenvolver as habilidades que ele precisa para que ele saiba no futuro administrar bem o seu tempo e também as suas escolhas. Assim, ele passará para a próxima etapa da infância amadurecido em todos os sentidos, tanto para o aprendizado formal escolar, quanto para as relações interpessoais. Aproveite também para estreitar a relação de vocês participando desse processo. Segundo pesquisas da psicologia positiva, o tempo que os pais dedicam aos filhos está diretamente relacionado ao bem-estar que as crianças sentem, tá? Então, foi feito um estudo sobre isso e constatou-se, né, que quando as crianças estão com os pais, nessa criação de vínculo, na brincadeira, que quando os pais fazem parte ali do universo da criança, as crianças sentem um bem-estar muito maior. E claro que isso reflete na saúde emocional delas, né? Então, filhos que passam momentos de qualidade e interação com os pais tendem a ter maior índice de satisfação com a vida, de serem mais felizes, tá? Sendo assim, o impacto dessas interações na vida do seu filho serão extremamente positivos para o seu desenvolvimento emocional saudável. Então, não perca mais tempo. Vale tudo que for divertido, gente. Vamos explorar brincadeiras ao ar livre, parques, atividades aquáticas, desafios com obstáculos que eles amam. Enfim, use a criatividade e torne esses momentos para lá de especiais,
para que o seu filho forme memórias afetivas positivas da fase mais importante da vida dele, a fase da base, a fase onde tudo começa, a fase onde que vai ser responsável por muito do que ele vai ser no futuro, tá bom? Para complementar essa aula, gente, eu criei aqui um perguntas e respostas, porque eu fiz live no Instagram, eu falei num programa num programa online sobre isso, e veio, né, nas caixinhas de perguntas, inbox, enfim, dúvidas a respeito disso. Então, eu decidi complementar essa aula fazendo um compilado, vamos dizer assim, dessas dúvidas, dessas perguntas mais recorrentes, tá? E trouxe aqui as respostas para vocês. Eu fiz bem em forma de pergunta e resposta para ficar bem clara, bem claro a informação, e para ser um resumo também de toda essa aula.